Essa noite eu quero falar para vocês assim, eu quero que vocês tenham um pouco mais de entendimento sobre por que nós devemos obedecer a Deus. Por que nós devemos nos dedicar, se esforçar completamente a Deus. A Bíblia fala para nós nos dedicarmos completamente ao Senhor Deus. Vamos ler então em Romanos 12. Esse versículo todos conhecem de cor, né? Mas nós vamos ler só para nós entendermos. Olha bem o que diz ali. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, por causa da graça, por causa do amor, por causa do sacrifício, por causa do amor de Deus, por causa do bem dele, por causa da misericórdia dele, né? Olha bem, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. Fala assim, oferenda, fala aí. Então lá na macumbaria, na feitiçaria, eles falam, fazer uma oferenda. Então vamos lembrar disso para nós usar isso como um apoio para nós termos um entendimento melhor. Aqui está falando, peço que vocês se ofereçam. O que é oferecer e oferenda? Fala para mim, a mesma coisa. Entenderam? Então, quando o cara vai fazer uma oferenda, ele está fazendo uma oferenda, ele está fazendo uma oferta. Ele está fazendo um sacrifício. Ele está sacrificando, oferecendo aquilo ao inimigo. E quando nós estamos apossando daquilo que Deus fez, nós não estamos fazendo algo que só Jesus pode fazer. Nós estamos obedecendo aquele ao qual agora é o nosso Senhor. E o nosso Senhor, Ele pratica justiça. Vou dar um exemplo. Você é um crente cheio da graça, do amor de Deus, fiel, trabalhador, trabalhador não, vou tirar o trabalhador aqui só para você entender. Se você é leal, você é uma pessoa top. Mas você tem um defeito grande. E um defeito pode fazer você perder todos os benefícios que se diz respeito àquele assunto. Por exemplo, se você é um crente desse jeito, na igreja você vai ser top. Mas se você estiver trabalhando para sustentar a tua família e querer uma vida boa, e você não gosta de trabalhar, na igreja você vai ser usado, vai ser uma bênção e tal, mas você vai passar necessidade. Porque a prosperidade não pode ter essa falha. Você precisa ser trabalhador. Entende? Você precisa ser habilidoso. Você precisa entender do que você faz. Então, querida, às vezes a pessoa pensa assim, então, agora olha bem, quando eu estou ganhando dinheiro, eu estou me oferecendo completamente, né, de uma maneira radical, aquele meu trabalho, né, e aquele meu trabalho começa a produzir, porque ele vai produzir conforme a minha oferta. A quem muitos, né, quanto você mais dá, mais você recebe. Eu estou me dando ao meu trabalho. Então nós temos que entender, né, primeiro, você precisa estabelecer as bases da tua vida, para você ter uma vida completamente dedicada a Deus. Porque se o Senhor Deus não me der uma razão para mim trabalhar, para me juntar dinheiro, uma coisa, né? Eu não vou estar vivendo pela fé. Porque viver pela fé para nós é viver pela fé em Jesus. E se Jesus é o Senhor, primeiro eu busco o propósito do meu trabalho. E daí eu vou executar o meu trabalho da melhor maneira, sempre pensando assim, vou alcançar o propósito que Deus tem para a minha vida. Vou pegar, e aí eu sei que o Senhor está comigo, e Ele está me abençoando, e eu vou chegar lá. Mas um detalhe, se você tem uma promessa e você é bom em várias coisas, mas você é ruim naquilo que atrapalha aquilo, você nunca vai conseguir alcançar a promessa de Deus para a tua vida, porque naquela área você precisa mudar. Então vamos dar um exemplo. Sou religioso, sou fiel, sou leal, sou dizimista, sou ofertante, sou um cara bom, tenho unção, oro bastante, leio a Bíblia, mas não gosto de trabalhar. Trabalho pouco, não ligo para o serviço. Eu acho que serviço não é muito, né? O que vai acontecer? Aí tem um outro cara lá,
não é religioso, não gosta de Deus, é meio sem vergonha, malvado, meio desonesto, mas é dedicado no serviço, trabalhador pra caramba, prospera. Por quê? Porque trabalho é fundamental para a prosperidade. Trabalho é tomar posse da tua porção que Deus te deu. Segundo o teu talento, primeiro é o propósito de Deus, mas Ele vai te dar segundo a porção que você suporta. Se você quiser mais de Deus, você precisa mudar teu modo, tua capacidade, tua vida para suportar o que Deus vai te dar. Por quê? Porque nós operamos com a unção, com o poder de Deus. Então nós temos que acertar logo na palavra, porque na hora que a palavra estiver acertada, aí a bênção vem rápido. A Bíblia diz assim, querido, olha bem. A Bíblia diz que as coisas de Deus prosperam conforme o seu propósito. Então você descobriu o propósito, descobriu o que o Senhor quer. Aí você precisa mudar para que aquele propósito possa estabelecer na tua vida. Então, olha bem, aí ele fala aqui de uma maneira para você entender como que funciona. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. Diga comigo, oferta. Ó, aprendam isso, oferenda, oferta, dedicação, tá? Como um sacrifício vivo. Quer dizer, não é o sacrifício do boi, do carneiro, da galinha morto. É um sacrifício vivo. A minha vida tem que ser dedicada a Ele. Quando fala sacrifício, é por quê? É porque nós estamos sacrificando a nossa vida. Um sacrifício, o que é? Eu vou matar alguma coisa na minha vida para dedicar aquela morte a um outro propósito. Pegaram? Daqui a pouco eu vou mostrar uma cena para vocês que não custou menos de 5 mil reais. O que o cara fez? Dedicou tempo, tal, comprou todos os produtos e sacrificou 5 mil reais para obter um outro propósito que ele queria. Então o que é oferecer-se completamente a Deus? Eu venho aqui, eu faço uma oferta a Deus. É um sacrifício. Eu saio da minha casa e venho no culto, é um sacrifício vivo. Se eu souber, querido, os propósitos disso, eu vou fazer com ânimo, com alegria. É igual amanhã eu vou levantar, meio dor, posso estar um pouquinho com dor de cabeça, que eu vejo as mulheradas tudo trabalhando com dor de cabeça, né, porque eles têm mais problema disso, outro tem outra coisa, mas vai trabalhar, por quê? Ele vai fazer um sacrifício, porque ele precisa ganhar o dia. Porque senão no final do mês é ruim, né? Não ter dinheiro para fazer a compra, pagar as dívidas. Mas você vai, querido, e vai, se você for inteligente, você vai até contente, porque tem um monte de gente querendo o seu emprego. Tem um monte de gente querendo que você saia. Sai. Eu quero entrar. E você faz um sacrifício para poder obter, para permanecer naquele trabalho. Porque senão o outro toma teu lugar. Entende? Aí, olha bem, você precisa entender isso. Então, para mim ficar na presença de Deus, obter todas as bênçãos de Deus, obter as promessas de Deus, eu me apresento a Ele como sacrifício vivo. Ó, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E aí ele dá um conselho, ele fala, façam isso. Agora é o que ele fala, não façam isso, tá, gente? Agora ele fala assim, não façam isso, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Deixem que Deus transforme por um meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Tá? Agora, querido, você aprendeu que para obedecer a Deus, tem que se oferecer, tem que fazer sacrifício, tem que fazer oferta, tem que fazer o quê? Pastor, mas é a oferta de Jesus, não tenho tudo pela graça? Sim. Só que nós estamos numa guerra de altares. Entende?
E o homem é o centro, você é o centro desse jogo, dessa guerra. Quem ganha, querido, é quem ganha almas. E quando você, querido, não se oferece completamente a Deus, não existe um muro. O muro é do lado do diabo. Se você ficar apático, né? Se você ficar morno, se você não se oferecer completamente a Deus, o diabo está levando vantagem na tua vida. Então, até acabar o nosso tempo de vida aqui na terra, nós precisamos tomar posse do que Jesus fez pela graça, mas nos esforçarmos para viver uma vida completamente dedicada a Deus, porque senão o diabo te traga. Jesus, quando ele curava uma pessoa, ele falou: vai, não peques mais, para que não te suceda coisas piores, porque as coisas do mal, querido, elas têm direito legal sobre aquele que não vive dedicado a Deus. Amém?